Olá, está começando mais um episódio do Hat-Trick, o programa de esporte da TV Santa Maria. Meu nome é Pedro Pereira e hoje vamos analisar essa reta final do Campeonato Brasileiro de 2024. Mas antes vou apresentar meu querido amigo e colega, Lucas Sena. Olá, Pedro, muito bem trajado hoje, um olá a todos aqueles que nos acompanham. Reta final de Campeonato Brasileiro e, como já bem dizem, uma calculadora no bolso da frente, uma no bolso de trás e vamos para a guerra, porque ainda nos restam, tanto para Grêmio, tanto para Internacional, 3 rodadas que serão muito decisivas para ambos. Nesta próxima quase uma hora de papo, Ademir Lima estará nos acompanhando na técnica. Você pode assistir aos episódios do Hat-Trick na TV Santa Maria, canal 19 na NET, ou no nosso canal no YouTube, youtube.com/@hattrickoficial. @hattrickoficial também é o nosso Instagram. Bom, aparentemente o meu traje tem se mostrado que é do maior de Santa Maria, com todo respeito ao pessoal do futebol e aos meus grandes amigos do Santa Maria Soldiers do futebol americano. Bom, como vocês já devem ter percebido, Antônio Oliveira não está conosco hoje. Mais uma vez a seleção brasileira dele convocou, não deu, mas ele mandou uns recados. Ele hoje não está aqui conosco porque ele teve que visitar uma cartomante. Diz ele que há trabalho, mas eu imagino que ele deve ter dado uma aproveitada porque ele fez umas perguntas para essa cartomante e eu venho aqui com as respostas. O que a cartomante falou sobre o futebol brasileiro em 2024? O Inter não ganha o Campeonato Brasileiro. Mas isso aí não precisa ser cartomante para saber. Outra coisa que ela falou, o Grêmio cai. Impossível. O Grêmio cai para a segunda divisão. O Rio Grandense volta no ano que vem. Aí é uma... uma aposta arriscada. Vamos ver, acho difícil. O Interzinho, claro que é nas palavras dela, né? O Interzinho precisa de um novo presidente. Mas eu também sei disso. Bom, as falas dela. Agora o Antônio Oliveira tem uma fala. O Inter ganha de todo mundo agora nesse final. O Internacional não perde mais. A gente vai falar mais sobre isso, sobre essa opinião dele. Mas eu acho que é interessante a gente começar pelo Grêmio, né? Jogou ontem, né? No dia que estamos gravando, jogou na noite da quarta-feira. Infelizmente jogou. Jogou, empatou em 1-1 com o Cruzeiro fora de casa e agora está com 41 pontos nesse Campeonato Brasileiro. Pois é, Lucas, tu tinha um burburinho, né, sobre o elenco. A gente havia conversado já que é complicado, né, um time faltando 2 rodadas e tu não saber quem são os titulares. Muito se falava sobre Jeromel começar como titular, mas não, começou como Rodrigo Caio. Aí fica para cada um ver se isso é melhor ou se é pior. Bom, por favor, o que tu pode falar sobre essa partida? O Grêmio saiu ganhando com um gol interessante do Braithwaite. Eu até gostaria de falar depois sobre o Braithwaite, mas enfim, aí o Cruzeiro, que já estava ameaçando, conseguiu balançar as redes e conseguiu empate. Bom, o Grêmio saiu com um ponto ganho. Não são 2 pontos perdidos do Mineirão, claro, saiu na frente do placar e viu o Cruzeiro empatar o jogo, mas o retrato é de um time que atacou muito menos que o Cruzeiro no jogo. O Cruzeiro criou muito mais oportunidades, por vezes parou no Marquezinho, por vezes na falta de pontaria, teve 3, pelo menos, oportunidades claras. Lembro do Lautaro Dias chutar uma bola no travessão ainda no 0-0. Quando tinha 1-0 para o Grêmio, o Barreal saiu cara a cara com o Marquezinho e chutou para fora. Enfim, oportunidades não faltaram para o Cruzeiro, que não conseguiu aproveitar. Então, no meu ver, é um ponto ganho. Quanto à escalação do Grêmio, achei bastante surpreendente o fato do Rodrigo Caio jogar. E não foi mal, não foi de todo mal. Eu posso afirmar que foi a melhor partida do Rodrigo Caio com a camisa do Grêmio. Isso é bom? Não é tão bom porque a média era muito baixa antes. Mas ele fez uma partida ok. Definitivamente não é o culpado por nada que aconteceu na partida com o Grêmio. O Rodrigo Caio fez uma partida na média. E pelo menos ele se tocou, Renato Portaluppi, que não dava para manter o Edenilson no time. Ele ainda insistiu em colocar no segundo tempo, junto com o PP, que é outro que caminha em campo. Mas acontece... Ele começou o jogo na melhor formação que eu achava possível. Ainda talvez colocaria o Monsalve, mas eu, compreendendo que ele não vai utilizar essa formação, ele começou da melhor forma possível. Um 4-2-3-1 com
3 jogadores nessa segunda linha de meio campo, Cristaldo, Soteldo e Aravena, podendo puxar contra-ataques, e foi assim que o Grêmio produziu. O Grêmio marcou o gol com o Bright White, numa bola que o Bright White inverte para o Aravena espera a ultrapassagem do João Pedro, outro que fez uma boa partida, infelizmente faz uma temporada abaixo, mas é um lateral bom para o nível brasileirão, e encontrou o Bright White para fazer um golaço de letra. Bright White, claro, protagonista desse ataque do Grêmio, mas eu acho que o time funcionou melhor ofensivamente porque o sistema montado atrás do Bright White o ajudava. O Cruzeiro realmente quis mostrar trabalho, né? Depois de ter perdido a final da Sul-Americana para o Racing, chegou e mostrou que queria jogo. Acabou não conseguindo a vitória. Mas por detalhe, porque produziu para vencer o Cruzeiro. Dá pra dizer que foi um resultado injusto? Não injusto porque, enfim, mas injusto no sentido de ter jogado melhor. É aquilo que eu disse, o Grêmio ganhou 1 ponto, né? Porque não era para sair com empate pela produção. O Grêmio até que produziu, teve algumas oportunidades, mas nada tão claro quanto fez o Cruzeiro. O Cruzeiro podia ter marcado em pelo menos 4 oportunidades, e acabou que marcou na menos clara delas. Que o Matheus Pereira acertou um chutaço, o Reinaldo dormiu mais uma vez, uma bola nas costas num ganchinho, aquilo lá não existe. Claro, passe lindo de gênio do Gabriel Veron, e aí o Matheus Pereira acertou um chutaço, mas o Cruzeiro produziu para vencer o Grêmio, e não venceu. Que bom. O Grêmio agora tá em 14º, abaixo do Juventude. Cara, são... Juventude, 36 jogos, é o único da parte de baixo da tabela com um jogo a mais. Aí, ó. Bah, cara, tá afunilando cada vez mais. Chega... Cara, é que nem tu falou no início. Tem que pegar as calculadoras e fazer... Toda a rodada. A cada movimentação da tabela, tu tem que fazer um cálculo diferente. Ó como é que tá agora. De onde tu acha que dá pra gente contar? Do Vitória? Ou tu acha que o Vitória já... Cara, eu acho que o Vitória já se livrou pelo fato de que tem 35 jogos e vive o melhor momento dentre todas as equipes. Olhando aí para baixo, e eu incluiria até Atlético Mineiro e Vasco no quesito momento. Vitória é o melhor momento da parte de baixo da tabela, eu acho que o Vitória está livre do rebaixamento. Bom, então acho que vamos contar do Juventude para baixo, né? Do 13º. É Juventude, Grêmio, Atlético Paranaense, Fluminense, aí abrindo o Z4, Criciúma, e depois os... Bragantino ainda não está rebaixado oficialmente, mas Cuiabá e Atlético Goianiense já estão. Vamos falar do Internacional antes da gente falar sobre as próximas partidas, daí a gente mata o que passou e fala sobre o que está por vir. Bom, o Inter goleou o Red Bull Bragantino por 4-1, acho que não foi muito surpresa para ninguém, né? O Inter é o líder desse retorno, é o time, se pode dizer, que briga ali pelo melhor futebol. O melhor futebol do Brasil. Melhor até que Botafogo e que Atlético Mineiro, até que Palmeiras. Melhor, hoje é melhor. O Botafogo, claro, viveu um momento espetacular na temporada. Tem um time no papel melhor que o do Inter, mas hoje ninguém joga mais do que o Inter do Pepe Roger. Do Pepe Roger. Bom, cara, então agora chegou a hora que o torcedor presta atenção. Ó, Botafogo, 73 pontos. Botafogo que ganhou do Palmeiras. Cara, um jogo que, assim, eu não achei surpreendente. Mas o placar foi... o placar foi gordo, né? Porque... 3-1, né? E 3-1 com 3-0 e depois... Tudo bem, o jogo tava ganho. Sim. Então... Não, foi um jogo que... Meu Deus. Sabe o que pareceu? Quando o Botafogo quis jogar, jogou. Independente se tinha o Palmeiras do outro lado. Não, e também é pra mostrar que... O que teria de 2023... Tá exorcizado. Assim, acabou. E sabe o que é mais legal desse exorcismo, desse fantasma, digamos assim? O terceiro gol é do Adrielson, né? O jogador que estava no Botafogo em 23 e no fatídico jogo do 3-0 pro 4-3, ele é o jogador expulso. Então, quando estava 3-0, o Adrielson é expulso no Newton Santos e ali começa o Palmeiras a funilar o Botafogo, consegue a virada e parece que sacramentando tudo o que aconteceu, o gol do 3-0 é do Adrielson voando no segundo poste. Parece que tipo o fantasma foi exorcizado ali. É tudo detalhe, mas essas questões é legal da gente ver, né? Isso é para mostrar também pro Antônio Oliveira, que falou que o Botafogo estava em decadência e teve uns tropeços, mas calma aí, né, cara? Ainda é um grande time. Eu acho que ainda há chance do Botafogo perder o Campeonato Brasileiro. Até porque pega o Inter no Beira-Rio e o Inter supostamente terá a chance de título até lá.
A gente tem que ver se vai conseguir sair com os 3 pontos diante do Flamengo, que no meu ver são os 2 jogos mais difíceis do Inter até agora. No campeonato vai ter Flamengo e Botafogo em sequência para se manter vivo na briga pelo título. E claro, se tiver um tropeço contra o Flamengo, aí já morrem as chances. Claro, o Inter ainda vai estar num bom momento, mas já é muito mais anímico para o Botafogo jogar contra um time que não tem chance de ser campeão. Então, tem muitos fatores. Por isso que a gente tem que calcular rodada a rodada o que pode acontecer. Mas o Botafogo não tá morto. E principalmente na Libertadores. Depois desse 3-0, meu Deus do céu. Isso que eu digo. Ele não chega mais na Libertadores com aquele ar de... Nossa, vai pipocar. Não, agora ele chega assim... chega gigantesco. Olhando pra baixo. Ele chega... Nossa, ele sabe... O Botafogo sabe que a responsabilidade é dele. Sim. Ele precisa jogar e não esperar o Atlético Mineiro jogar. E eu acho que isso não é prejudicial pro Botafogo. Porque quando se viu precisando jogar contra uma das melhores equipes do país, no meu ver, melhor que o Atlético Mineiro, fez 3-0 fora de casa. Então... É isso aí. Bom, mas o Palmeiras também ainda... Tem chances ali? Tem, inclusive, para mim o Palmeiras tem mais chance de ser campeão que o Inter, até porque o Inter tem missões muito difíceis, apesar do momento ser melhor do Inter, o Inter pega Botafogo, Flamengo e Fortaleza, e o Palmeiras, enquanto isso, vai pegar Cruzeiro e Fluminense. Cruzeiro que não vive um bom momento, o Fluminense que estará lutando contra o rebaixamento na última rodada, jogo no Allianz Parque, valendo o título, enfim. A questão é, eu acho que o Palmeiras pode fazer 6 pontos. Vai fazer? Talvez perca um ponto contra o Cruzeiro, mas o Palmeiras fazendo 6 pontos, o Botafogo se vê na obrigação de não perder para o Inter. Cara... Não perder, não tropeçar. Não perder. Se tropeçar, o empate ainda serve. O cálculo pro Inter o Inter tem que ganhar todos os jogos, não pode perder, não pode empatar. E secar o Palmeiras em algum dos jogos. E aí o Palmeiras só pode ganhar um dos jogos, ou enfim, empatar os 2, mas só pode fazer 3 pontos. E o Botafogo, acho que também pode só ganhar um jogo, mas daí vai depender do saldo de gols. O Botafogo não pode ganhar mais. O Botafogo pode empatar e daí o Inter vai ter que fazer mais saldo que o Botafogo. Porque o máximo que o Inter pode chegar é 74. É isso aí. É isso aí. E o Palmeiras pode vencer... Não, o Palmeiras pode vencer e empatar. Não, o Palmeiras só pode vencer porque o saldo do Palmeiras é isso. O Palmeiras só pode vencer e o Botafogo só pode empatar 1. Esse é o cálculo do Inter, daqui pra frente. Vamos ver... me atrapalhei aqui a tabela do... o Botafogo joga além do Inter. São Paulo, na última rodada. Isso. E detalhe, complicado. Sabe o que é mais complicado de tudo isso? Porque se o Botafogo chegar com o São Paulo na última rodada, o São Paulo já de férias, porque não vai poder ser alcançado pelo 7º e nem alcançar o 5º, e o São Paulo estará jogando, podendo entregar o título para o Palmeiras, seu rival, muito difícil. É muito difícil porque é um jogo meio casado para que o Botafogo vença. Então, a situação complica muito, muito, muito pro Inter. Tem que torcer para que até o Palmeiras chegue na última rodada sem chance. A vida é complicada. Mas o Antônio Oliveira falou de novo aqui que o Inter não vai perder e será campeão. Não, talvez não perca. Eu acho que talvez não perca também. Não, ele disse que vai ganhar todos, desculpa. Não, porque não perca, eu acho até que é o que vai acontecer. Mas eu não acho que vai ganhar os 3. Eu não sei. Cara, é que depende muito da... Esse jogo contra o Botafogo eu acho que é o mais provável de ter uma derrota. É complicado. Eu também acho. Bom, vamos olhar um pouco pro lado do Grêmio também. Que passar pro outro lado da tabela. A situação do Grêmio é complicada. Não, o Juventude. O Juventude queria de novo perder, né, cara? Queria 2-0, tomou um 2-2 pro time reserva do Galo. Queria de novo não ganhar, no caso, porque abriu 2-0, tomou ficou com 2-2, e aí no final, Eric Farias. Quem será? O Eric Farias, que é o cara que ali é muito desvalorizado pela torcida do Juventude, mas se ele quiser, eu busco ele no aeroporto que ele quiser e levo pro Ipiranga mais uma vez. E deixa eu te falar, ele é bom jogador. Eu acho que o Juventude já não cai mais. Eu também acho. Se não, pode pontuar 0 nas 2 últimas. Eu acho que não cai mais. Até porque o Red Bull Bragantino se vê numa situação muito difícil. Vai ter Cruzeiro, Atlético Paranaense e Criciúma. Atlético Paranaense no tapetinho. É difícil. O Criciúma tem Corinthians e Flamengo. Então, situações muito complicadas. E esses 2 times se enfrentam na última rodada. Criciúma e Red Bull Bragantino. Com 3 pontos somados por algum deles, já não alcança o Juventude. Então, eu acho que
os 42 já são um bom ponto de corte. Claro, a gente não tem como saber, talvez o Criciúma ganhe do Flamengo, talvez o Criciúma ganhe do Corinthians, mas enfim, pela lógica, eu acho que talvez já sirva esses 42. Pô, eu acho que vai ter que ser, cara, porque São Paulo no Morumbi e Cruzeiro, mesmo que sendo em casa, É que assim, muito complicado. talvez na última rodada, esse Cruzeiro em casa, com o Jacone lotado e sabendo da responsabilidade de não cair para a Série B, mude as circunstâncias. Mas sim, muito complicado. Não, ainda mais que o Cruzeiro vai querer mostrar serviço, não vai querer... Não tem motivo pra descansar. E agora o Cruzeiro se vê numa sinuca, né? Porque eles não tiveram a vaga para Libertadores via Sul-Americana. Claro, já torceriam para o Botafogo ser campeão da Libertadores pela final ser contra o Galo, mas se o Botafogo for campeão da Libertadores, abrirá uma 8ª vaga a Libertadores do ano que vem. E o Cruzeiro está nesse bolo. Cruzeiro hoje 48 pontos, Bahia, Corinthians 47, Atlético Mineiro 44. Todos ali brigam por essa vaga na Libertadores do ano que vem. E mais um motivo pelo Atlético Mineiro ter abdicado desse jogo contra o Juventude, que é assustador. Se não for campeão da Libertadores, provavelmente o Galo não vai para a Libertadores do ano que vem, porque já jogou 36 jogos. E com todo respeito, é uma tragédia? É uma tragédia, porque é um time que tem Paulinho, Hulk e o elenco recheado de craques que tem. Cara, tem que estar na Libertadores, então... No mínimo. Será uma tragédia, porque com 2 jogos a fazer e os outros times tendo 13, é difícil de alcançar na tabela, mesmo sendo o G8. Eu acho que a situação para o Cruzeiro é essa, torcer para o Botafogo e tentar pontuar nesses próximos jogos. Talvez já chegue classificado para a Libertadores contra o Juventude. Eu acho que é esse o que é da questão, porque vai pegar o Bragantino na próxima rodada, que no meu ver é quem joga o pior futebol de todos, até pior que o Grêmio, e isso é forte. E depois vai pegar Palmeiras e Juventude. Então eu acho que uma vitória já garantiria o Cruzeiro na Libertadores do ano que vem, e acredito eu que ela venha contra o Red Bull Bragantino. E a questão do Cruzeiro também é que está com 48 pontos em 7º, e o 6º, que é o São Paulo, está com 59, não consegue mais alcançar. Então ele tem que brigar para pelo menos ficar ali em 7º. Mas talvez vire um G8, né? Sim. E daí a situação mudaria. Cara, esse Juventude, meu Deus do céu, é muito... E vai lembrar, o Juventude já jogou 36 jogos também, o que desprivilegia ele. E tem uma outra coisa que eu acho que a gente não comentou, acho que foi depois do último episódio, do Hat-Trick, a Série B. Que pecado com o Novo Horizontino, mas isso aí é pra mostrar que não adianta. Tu pode passar 37 rodadas na 4ª posição, se na última tu não tiver, que vale estar na tu última. não vai subir. É que nem o Juventude. Não, óbvio que não se compara, o Novo Horizontino meu Deus, é muito mais trágico. Mas passou ali a maior parte do campeonato no meio da tabela. Cara, agora no final não adianta tu descansar. Primeiro porque não tem nada garantido. Segundo porque tu tem que estar fora do Z4 e detalhe, pra não cair. O Novo Horizontino faz a mesma façanha pelo 2º ano consecutivo. Né? O Novo Horizontino esteve nas últimas rodadas da Série B do ano passado no G4 e ficou em 5º na última rodada. E esse ano chegou a ser líder da Série B por 8 rodadas. E decaiu no final do campeonato e com oportunidades claras de vencer tanto o Goiás quanto nas últimas rodadas. Foi uma legítima pipocada. Mas, claro, o Novo Horizontino deu muito azar também. Porque o Goiás chegou vivo na última rodada. Dependia de resultados paralelos, é verdade. O Goiás dependia que Sport e Ceará tropeçassem e o Goiás vencesse o seu jogo para subir a 1ª divisão. Mas, por exemplo, o Ceará tropeçou. Se o Goiás tivesse vencido o Novo Horizontino... É isso, né? Não. O Sport e Ceará teriam que perder os seus jogos. O Goiás vencendo e os dois perdendo, ele teria um acesso. O que complicou a vida do Novo Horizontino, que jogou contra um time que também tinha interesse em vencer. Diferente de Ceará, diferente de Sport, que jogaram contra times que já não disputavam nada no campeonato. Então, a situação fez com que o Novo Horizontino tivesse uma final na última rodada, enquanto os outros times estavam mais tranquilos. Quem subiu para a Série A de 2025? O Santos, óbvio que, enfim, subiu com 3 rodadas de antecedência, se eu não me engano, e era o gigante dessa edição. O Mirassol, pela primeira vez, é um clube... E detalhe, vai disputar no centenário. É verdade. No seu ano de centenário do clube. Que interessante, não tinha lembrado, mas é verdade. E é um clube... é um clube que tem
É SAF, investimento? Uma grande estrutura, né? um dos grandes CTs do estado de São Paulo, muito organizado e com bons nomes. Claro, bons nomes não, né? Nomes emblemáticos do futebol brasileiro. Alex Muralha, ex-goleiro do Flamengo e seleção brasileira. Vanderlei, ex-Grêmio. O zagueiro Luiz Otávio. Zeca, campeão olímpico. Chico Kim, ele mesmo. Aquele. Isaac, ex-Grêmio, jogou no Grêmio no período da pandemia. Neto Moura jogou muito nessa Série B, inclusive em outros. Léo Gamalho, lenda da Série B, Della Torre. Um time com nomes que já tem uma cancha aí no futebol brasileiro. E é bom, assim, eu confesso que eu sou fã de ter os gigantes, os 12 grandes, 13 grandes, se a gente considerar o Atlético. Não precisa considerar. Os 12 grandes, eu sou fã de ter eles na Série A. Mas esses que sobe e desce, eu acho interessante mudar. Dar outros clubes terem essa oportunidade, clubes novos, sabe? Uhum. Acho legal. Até porque é uma cidade nova que ganha o Campeonato Brasileiro. Eu ia falar justamente sobre isso. Mirassol será a cidade com menor população de uma Série A de Campeonato Brasileiro, só 60 mil habitantes. Da história ou do... Não tenho essa informação, mas tá. Dessa edição. Mas você tá falando dessa edição? Olhando assim... Não sei, Chapecó tem mais, Chapecó tem bem mais. 60 mil habitantes é muito pouco para um time de Série A do Campeonato Brasileiro. É verdade. Aqui no Rio Grande do Sul, 60 mil, o Frederico Westphalen tem. E lá é um deserto, com todo respeito. É muito pouco. É muito pouco mesmo. Mas inclusive, se não me engano, no estádio cabe metade da população. 30 mil pessoas. Mas é massa. E aí depois subiu o Sport e subiu o Ceará. Times tradicionais. Eu gosto do Sport, pra quem não sabe. É bom também. Depois ficou um tempo fora. O Ceará acho que ficou uns 3 anos fora e o Sport ficou uns 2 anos. E traz mais um clássico pra Série A, né? Fortaleza e Ceará. O Sport também, um time tradicional, campeão nacional. Então, sempre bom estar na primeira E agora são 5 times do Nordeste. Com 5 times do Nordeste. Bahia, Vitória e Fortaleza. Sport e Ceará. É bom também pra região. Todos não vão cair do Nordeste. Ninguém vai cair do Nordeste esse ano. Que loucura. Como assim não vai cair? Normalmente cai um time do Nordeste. Sim, não vai entendi. Cair nenhum. Entendi. Pois é. É legal ver, dá também atenção para essas outras divisões. Vamos falar então sobre os jogos especificamente, tá? O Grêmio. Quais são os próximos jogos do Grêmio? Os 2 próximos antes da última rodada. São Paulo, neste domingo, dia 1º, às 4 da tarde, na Arena. E na próxima quarta-feira, contra o Vitória, no Barradão, né, fora de casa, dia 4, às 8 da noite. Cara, e essa sequência? Eu acho que não é das piores, pra te falar bem a verdade. Eu acho que Tem gente na situação do Grêmio que tá pior. E o Grêmio pode decidir tudo nesse domingo. Contra um time que tá praticamente de férias. Sabe que não vai ser... Se o Grêmio ganhar, acabou o drama. E detalhe, digo mais, se o Botafogo for campeão no sábado, o São Paulo entra oficialmente de férias contra o Grêmio. Por quê? Porque se o Botafogo for campeão no sábado, o São Paulo garante a vaga direta para a Libertadores do ano que vem. Mas ele não pode ser ultrapassado? Não pode ser ultrapassado. São 11 pontos de diferença e a gente tem 9 pontos em disputa. Se o Botafogo for campeão no sábado, São Paulo entra de férias contra o Grêmio no domingo. E é o melhor cenário possível. Claro, eu acho que eles não alcançarão o Flamengo, mesmo que em busca dessa vaga direta, mesmo que o Botafogo perca a final. Mas o Botafogo vencer a final é o melhor cenário para o Grêmio e para o São Paulo também. Então acho que todo mundo está de acordo com isso. São Paulo pode entrar de férias com o Grêmio. Claro, isso quer dizer que o Grêmio vai vencer o São Paulo? Não, o Grêmio é uma desorganização total que pode não vencer o São Paulo de férias. Mas é bem melhor pro Grêmio. Cara, é que o Grêmio precisa de 3 pontos, né? Precisa de... Assim, na matemática segura sim. Sim. Mas pra mim 2 pontos servem. Não, beleza. Beleza, mas assim, é só vencer... Só, né? Muito fácil, mas é só vencer um desses jogos que tá garantido. E eu acho que dá pra vencer o São Paulo nesse domingo e dormir tranquilo por 2 semanas até o fim do campeonato. Eu não sei. Eu fico muito confuso em dizer qual desses jogos é o mais acessível pro Grêmio. São Paulo. É? Eu tenho certeza absoluta. Por quê? Na verdade, se o Vitória vencer o Fortaleza nesse final de semana, que eu não acharia tão improvável, é no Barradão. Vitória vive um grande momento, são 8 partidas sem derrota. Então, se o Vitória vencer o Fortaleza, o Vitória também estará de férias contra o Grêmio. Mas é que o Vitória acho que não é um time que tira férias. Eu sei que não, mas o que eu quero dizer é o seguinte...
não vai ter nada a disputar no campeonato. Não vai alcançar a Libertadores, tá livre do rebaixamento. E querendo ou não, quando o time, o jogador tá sem essa pressão, ele não vai com tanta responsabilidade pro jogo e isso muda o caráter do jogo, muda a estratégia. Enfim, eu acho que seria bom pro Grêmio jogar contra o Vitória livre de qualquer perigo. Já o Corinthians vai brigar por essa vaga na Libertadores até a última rodada. Vai jogar contra o Grêmio com sangue nos olhos, porque diante de todo o investimento que tem o Corinthians, eles precisam de uma receita alta na temporada que vem e isso pode vir meio Libertadores. Então, lutará muito por isso e o Grêmio não pode deixar para a última rodada, tem que resolver antes. Eu acho que o São Paulo é o mais acessível, mas dependendo, o Vitória também pode ser acessível. Tu arrisca palpites sem saber quem que vai ter ganhado a Libertadores? Tomara que o Botafogo tenha ganho a Libertadores e seja 2-0 o Grêmio. E o Vitória? Cara, o Vitória vai ser 1-1. Independente, se o Vitória estiver garantido na Série A ou não, vai ser 1-1. E esse empate fora já me serve. Eu acho que vai ser 2-1 pro Grêmio. São Paulo? Porque o Grêmio vai tomar gol. Eu acho muito difícil não tomar um gol. É verdade. E Vitória, 1-1 é um bom resultado, mas 2-2, acho que vai ser um jogo mais emocionante. Posso te falar a verdade? Mais me interessam os jogos dos outros do que os do Grêmio. Sim. Eu preciso que os outros não pontuem. Bom, sobre o Inter, então. Flamengo e Botafogo. Bom? Não é bom. Eu ia falar, é bom que fica ali no Rio, mas não. Contra o Botafogo é no Beira-Rio. Beira-Rio. Ai, cara, e aí? Flamengo e Internacional. Tu acha que vai ser o que desse jogo? Eu acho que o Inter vence. Até pelo momento que está vivendo. O Flamengo já sem pretensões de título, né? Não tem mais matematicamente como alcançar o Botafogo. Eu acho que o Inter vence. Claro, não vai ser um jogo simples. Contra o Flamengo nunca é. No Maracanã. Jogando o time reserva, jogando o titular, é muito qualificado. Mas o momento do Inter é espetacular. Eu acho que é o diferencial. E quando tem tantos jogadores com essa qualidade tão bem entrosados, não importa o time que tu enfrente, consegue se sobressair. Esse é o retrato do Inter nessa temporada. Eu acho que o Inter vence o Flamengo até pelo momento e embalado pelo que pode lutar ainda. O Flamengo sem ter muito o que lutar, vai acabar entrando com menos responsabilidade do que o Inter. E o Botafogo, tu vê, né? Mesmo que ele ganhe, vai ter time mais tranquilo por ele ter ganho do que ele mesmo ter ganho a Libertadores, entendeu? O Grêmio. O Grêmio com certeza. Vai estar mais o Flamengo tranquilo. também, inclusive. Claro que o torcedor flamenguista não vai torcer pro Botafogo. Sim. Mas é que, por exemplo, se o... Não, o São Paulo mesmo. Os dois, né? É que Flamengo e São Paulo brigariam por essa vaga direta caso o Botafogo perca a Libertadores. Se o Botafogo vencer, os dois estão classificados. Cara, eu vou dar meus palpites primeiro. Eu acho que vai ser 2-1 pro Inter. Eu também fecho um 2-1. 2-1. Vai tomar um gol, mas o Inter vai produzir até pra fazer mais. E contra o Botafogo, cara, eu comprei essa briga aí, eu acho que vai ser 1-0 Inter. Cara, pode até ser 1-0 Inter. Ganhando ou não, mas eu acho que se perder, aí eu acho que vai talvez a crise instaure. Não? Posso ver uma coisa Por aqui favor. no nosso calendário? Mas antes, uma coisa, tu acha que se o Botafogo perder a Libertadores, óbvio que tudo depende da narrativa que for construída, tu acha que o Botafogo fica mais em choque pra ganhar o Brasileirão ou aí é mais certo que ganhe? Eu acho que pode pesar mais a derrota. Eu acho que a derrota vai pesar o psicológico. Então. Pro sentido de, tipo... não sei. E sabe, antes de responder a tua pergunta, eu tava vendo que o horário era Palmeiras e Cruzeiro. Pra ver se o jogo é no mesmo horário do Botafogo e Inter. Porque, querendo ou não, se o Palmeiras não vencer o Cruzeiro, o Botafogo não tem a responsabilidade de vencer o Inter, né? Eu acho que esse jogo vai dar empate, até porque os jogos são no mesmo horário. E o Botafogo vai para ser campeão brasileiro e eu acho que será campeão brasileiro. E existe a possibilidade de ser campeão nesse jogo já? Se o Palmeiras tropeçar se o Palmeiras perder e o Botafogo pontuar, é campeão brasileiro nesse jogo. Se o Palmeiras empatar e o Botafogo ganhar, é campeão nesse jogo também. Tem que pontuar mais que o Palmeiras para ser campeão. Entendi. É isso. Bom, os jogos da dupla Grenal estão ditos, agora vamos falar um pouquinho de Libertadores. Cara, vai ser uma loucura. Mas... É muito torcedor que não vê
há tanto tempo um título desse nível. Óbvio que, enfim, é um título inédito pro Botafogo se ganhar. Uma final inédita. Uma final inédita, mas eu digo o próprio Galo. Foi em 2013 e a que única ganhou, final continental da história. que a gente estava acostumado agora a ver o Palmeiras e o Flamengo direto, óbvio, ano passado, mas enfim, ano passado ainda teve o Boca. Agora não, são dois clubes que os torcedores estão muito ansiosos por vencer o título desse tamanho. Como é que tu projeta essa partida? O Hulk tá fazendo o trabalho dele ali, agora deu uma acalmada, mas deu umas provocadas Mas antes. tu viu que acabou o jogo entre Palmeiras e Botafogo e o Luiz Henrique também estendeu a bandeira branca. Foi no microfone, pediu desculpas, falou que tava com a cabeça quente. Assim, não digo uma pipocada porque não é esse o sentido, mas ele acho que percebeu, talvez ele não tenha percebido, mas alguém viu que foi um incentivo pro outro lado. E que não nesse jogo mental era melhor tu ficar quieto. Era melhor ficar quieto. E eu acho que é bem nesse sentido, de querer colocar panos quentes no machucado. E deu certo, eu acho. Prudente, né? Tipo, se ele tivesse chegado no microfone e desse uma farpada, os nervos iam ficar à flor da pele. Eu acho que as coisas já estão mais calmas. Claro que dentro de campo não vão estar. É uma final de Libertadores e todo mundo vai suar sangue se for necessário para vencer. Mas na bola eu acho que o Botafogo é muito favorito. Muito favorito porque eu não vi o Galo performar para ser campeão. Claro, 90 minutos pode acontecer qualquer coisa, ainda mais quando se tem Hulk, Paulinho, Scarpa, jogadores desse nível, dessa qualidade técnica que podem decidir um jogo sozinhos. Mas é que é isso, né? Eles dependem muito da individualidade. Pois é, o Botafogo é um time muito coletivo e que tem muita versatilidade e formas de marcar gols. O Botafogo consegue marcar gol controlando a posse de bola e quebrando linhas. O Botafogo consegue marcar gol no contra-ataque e é um senhor contra-ataque, é um contra-ataque letal. Assim, é o melhor contra-ataque do Brasil ou do Botafogo. Eu não sei explicar como fazem, mas quando tem Savarino, Igor Jesus, Luiz Henrique, Almada correndo, eu não sei. Não tem um time que consiga parar. O Botafogo faz gol de jogada ensaiada, faz gol de bola parada. O Botafogo tem diversas formas de marcar. Contra o Palmeiras, contra-ataque perfeito. Jogada ensaiada de escanteio. E a gente não vê isso no futebol. Eu, particularmente, antes do Botafogo, não lembro a vez que eu vi um time fazer gol de jogada ensaiada de escanteio. E foi uma jogada ensaiada assim, perfeita contra o Palmeiras. Bola aérea, é muita versatilidade de como atacar. O Botafogo tem muitas armas para utilizar, diferente do Galo, que depende muito e muito de uma qualidade individual. Cara, o que tu sabia sobre o Igor Jesus antes dele chegar no Botafogo? Que ele foi revelado pelo Curitiba e foi vendido para a Arábia. Pois é, né? Apenas. É um cara que surgiu e é o dono do... Pô, ele é muito bom, cara. Muito Tanto que bom. ele chega na seleção e faz o que se esperava de outros jogadores que tinham muito mais atenção que ele. Entrou nesse encaixe muito bem. É que a grande verdade é essa. Eu acho que, claro, a SAF Botafogo, comandada pelo John Textor, é muito bem montada, é tudo muito bem organizado, mas tem que dar os parabéns para esse serviço de scout do Botafogo. É claro que quando se tem dinheiro, é muito mais fácil de fazer o que eles fizeram, mas igual, tem gente que tem dinheiro e não consegue fazer um time tão bem encaixado, com peças que realmente se completam. Como eu disse ali, cara, o Botafogo joga hoje com 4 jogadores no setor ofensivo. 4. Não tem outro time no Brasil que consiga fazer isso e ter uma defesa tão sólida quanto eles têm. Então, o serviço de scout do Botafogo conseguiu montar peças que se completam. Coisa muito rara, mesmo tendo dinheiro. Outra Claro, questão fica que é mais meio fácil. absurda também é que, cara, tem um atual campeão da Copa do Mundo no Botafogo. Mas ele jogou só 6 minutos. Beleza. Mas tudo bem, mas ele é o igual, atual campeão de igual, Copa. é um cara que fez parte do elenco da Argentina, campeão da Copa do Mundo. E ele é novo, né? Ele tem 20 e poucos anos. 20 e poucos anos. Era promessa. Todo mundo esperava que o Thiago Almada fosse para a Europa. Ele foi vendido para o Atlanta United dos Estados Unidos. Ele destruiu na MLS e veio para o Brasil. E agora a gente vai ver, né? Porque no final dessa temporada, eu sei que tem alguns jogadores já vão ir direto pro Lyon. O Lyon tá correndo o risco de ser rebaixado, né? Não tá tendo um papo mas assim. ele tá na parte de baixo da tabela, mas é muito cedo ainda, né? A temporada europeia começa em junho. Mas tem alguns jogadores que provavelmente vão por causa Europa. desse acordo, né? E, enfim, outros que vão para outros times da Europa. Mas eu não sei, né? Porque pelo menos o que foi dito pelo John Textor é que se vencer a Libertadores, o Luiz Henrique fica. E acredito que outros também. Até porque o Botafogo ou o Atlético Mineiro tem um Super Mundial para jogar É verdade. em junho, né? Então, querendo ou não,
vale ir para a Europa agora? Ou fica até junho e joga um Super Mundial? Não, é uma oportunidade que qualquer jogador vai ter, de 4 em 4 anos, e querendo ou não, é uma baita oportunidade. Bom, a final da Libertadores acontece neste sábado, dia 30, às 5 da tarde. O Antônio Oliveira, mais o último recado dele, ele passou para mim que... O Atlético Mineiro vai ser campeão da Libertadores. Não, vai perder por 2-1 pro Botafogo. Não, ele não teve esses culhões. Ele não manteve? E aí? Eu acompanho, vai assistir? Mano. Eu vou, claro. Vai acompanhar. É um grande espetáculo, não tem o que fazer. De 2 cores. De apenas duas cores. É um grande espetáculo. Eu assisti até Cruzeiro e Racing, que em teoria seria um jogo mais feio. Eu gostei do que eu vi, mas Botafogo e Atlético Mineiro, todo bom amante do futebol tem que olhar um final de Libertadores, ainda mais com o nível técnico que o Botafogo está apresentando. É um dos melhores times geracionais, assim, claro, Santos, de Neymar, Flamengo, enfim, mas é um grande momento do Botafogo, um time geracional. E aí? Quanto que vai ser? 2-0 Botafogo, e podendo ser mais, fora os ameaços. Eu acho que vai ser 2-1, mas vai ter muito ameaço do Daverson. Muito ameaço. Assim, vai ser... Tu quer fogo no jogo? Eu acho que vai ser meio tranquilo até. Não, eu acho que vai ser complicado. Cara, aconteceu uma situação muito chata envolvendo o Grêmio, que eu até tinha esquecido, mas a gente tem que falar, né? Pô, o Renato Portaluppi e o presidente Alberto Guerra, eles estão pirados, cara. Eles são a representação da crise que o Grêmio vive. Né? Eu vou dar o contexto antes. Em Minas Gerais, o presidente Alberto Guerra convocou uma coletiva de imprensa e respondendo uma pergunta... antes, saiu na mídia, Diogo Rossi. Saiu por o repórter jornalista Diogo Rossi que o Braithwaite reclamou de algumas questões envolvendo o treino do Grêmio. O que se entende? Que o time não treina. Que é meio relaxado, assim. É a mesma ideia do que o Soares tinha reclamado já, que a gente também ficou sabendo, sobre ter... E que o Thiago Nunes já tinha dito na passagem dele pós-Renato em 2021, mesma coisa. Sobre ter mini pizza, sobre ter coisa... comida que jogador não pode jogar, não pode comer principalmente, enfim, antes e depois das partidas. Bom, saiu, o Diogo Rossi, jornalista, ele divulgou que o Braithwaite reclamou dos treinos e ficou por isso. Aí nessa coletiva da imprensa, já em Minas Gerais, antes do jogo do Cruzeiro, o presidente Alberto Guerra ofendeu a mãe do Diogo Rossi. Ele falou, porque não é um jornalista, é um filho de chocadeira. Pô, calma aí, né, cara? Calma aí, cara. A gente ri porque é absurdo. É absurdo. Primeiro que assim, ó... O presidente do clube. O presidente de um clube como o Grêmio, que é um dos maiores do mundo. Primeiro, eu acho já que é muito... Se ele tivesse ofendido o jornalista já para desmentir a informação, eu já acharia errado. Porque o jornalista só fez o trabalho dele e tem outras formas de falar que não é verdade se não for verdade. Agora, xingar a mãe do cara, isso não existe em hipótese alguma. Tu não xinga a mãe de ninguém. Pra início de conversa. A mãe é uma coisa que tu não xinga. E aí tu vai lá e xinga profissionalmente. E fora que, assim, isso só comprovou que estava certo, na minha opinião. Eu acho que ele sai mostrando que era verdade a informação, pela forma como que se revolta. Mas o que mais me incomoda de tudo isso, claro, tirando o fato de que ele jamais pode ofender o jornalista, ou seja quem for, ou seja a mãe, enfim, independente do que foi feito, se foi errado, é só dizer que foi errado, que era mentira e tudo bem. Mas o quanto o Grêmio, e eu falo o Grêmio como presidente, Renato, se importam. O Grêmio está diante de uma crise futebolística, cara. Se saiu na imprensa, não é pro presidente ir lá e reclamar da imprensa. O Grêmio não consegue jogar bola dentro de campo. Vai se preocupar com o que a imprensa está falando. O Grêmio tem preocupações muito maiores do que o que fala a imprensa. Se o Braithwaite reclamou do treino, ou se toda a imprensa de Porto Alegre acha que o Grêmio vai cair para a segunda divisão, não importa. O Grêmio tem que se preocupar em jogar dentro de campo e se livrar do rebaixamento. Agora, sai a notícia do Diogo Rossi. Vamos falar Tu quer que fale da coletiva? Já falamos, falamos. Beleza. Sai a notícia do Diogo Rossi. Já tem a repercussão. O Grêmio não treina. Vai o presidente do clube, xinga o jornalista e a mãe dele em coletiva. O
país inteiro fica sabendo. O Grêmio tá numa crise sem tamanho e o presidente só tá anunciando isso. Tá anunciando pra todo mundo que o Grêmio tá sem saber pra onde andar. O desequilíbrio dele retrata a situação do Grêmio no futebol, E mas ele não mostra tem que que se é mais... preocupar com isso. Ele não tem que se preocupar com o que estão falando. Ele precisa fazer com que o time jogue dentro de campo. Ele e o treinador. Não, aí o Alberto Guerra, ele bota uma cereja no bolo, mas daí o Renato pega uma cereja maior e bota em cima da dele. Da coletiva da imprensa depois do jogo contra o Cruzeiro, o Renato, enfim, respondeu as perguntas, mas ele fez o seguinte comunicado, a seguinte frase. Se continuarem mentindo, eu vou dar nome aos bois. Vocês também têm família, têm filho no colégio, também andam por aí. O torcedor conhece alguns de vocês. Eu não tenho medo de ninguém da imprensa. Enfim, ele ameaçou os jornalistas. Ele tá... literalmente ameaçou que vai acontecer alguma coisa na vida dos jornalistas que fizerem seu trabalho. Ele tá falando... Essa frase, em outras palavras, é o seguinte. Eu vou dizer aqui quem tá falando mal do meu time... E a torcida sabe quem é. A torcida vai no colégio dos teus filhos pra ameaçar eles. Ou te ameaçar. Foi basicamente isso. Meu Deus do céu, cara. Olha o ponto que isso chegou. Isso conseguiu ser pior que a do presidente, na minha opinião. Mas é muito pior. Tá ameaçando quem tá fazendo o seu trabalho. E, enfim, cara, tem que criticar o time do Grêmio. Qualquer um que olha e entende minimamente de futebol sabe que o time demonstra menos do que tem pra demonstrar. E ele falou isso depois enfim, de tudo. Cara, meu Deus do céu. Uma notícia falando que o Grêmio não treina do jeito que o Braithwaite quer. Porque, querendo ou não, pode não treinar, mas é isso que sai. Não é do jeito que o Braithwaite é acostumado. Causou tudo isso. Causou uma crise ainda maior pra fora do futebol. E volto a repetir. Não tem que se preocupar com isso. Não tem que se preocupar. O Grêmio tem 3 rodadas, precisa fazer um número de pontos para não cair para a Série B. E o presidente e o treinador estão preocupados com o que a imprensa está falando. Não existe. É isso. Chega a ser surreal. Não, é revoltante. É revoltante uma situação dessa. Porque o time... Não, pior é que tem gente que apoia ainda. O time não joga bem. Tricolor. Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O time não joga bem dentro de campo, está passando por uma crise e o treinador e o presidente estão preocupados com o que sai na imprensa. Isso é revoltante. Eu acho muito legal o conteúdo que o FBI Tricolor faz, mas ele apoiar... Eu tô usando ele como personagem, porque vários identificados fazem. Ele apoiar essa frase, assim como ele apoiou toda a situação do Roger, da placa, do Hall da Fama. Pelo amor de Deus, cara. Calma, gente, calma. Isso não se resolve assim. Primeiro que, assim, o futebol não é tudo, mas se for, tem problemas muito maiores. Sim. Primeiro que o Grêmio tem problemas muito maiores do que o Braithwaite falar com o presidente que não tá gostando do jeito que tá sendo feito o treino. Tem problemas muito maiores. O Grêmio não consegue jogar futebol dentro de campo. O Grêmio é o time mais fácil de se marcar dentro de campo. O Grêmio não consegue marcar os adversários dentro de campo. E o presidente e o treinador estão preocupados com o que sai na imprensa. Dito isso, esse ano é de eleição, não é? Ano que vem. Ano que vem. Ano que vem. Então... Mas é ano que vem, no final do ano que vem. Eu acho que é no metade do ano, se não me engano. Bom. Vai chegar e aí vamos ver tudo que acontece. Mas eu acho que o Guerra não se reelege. Não? Não. Pô, será que existe o mundo do Paulo Calef chegar com uma chapa? Existe. Isso seria muita loucura. Existe. Mas seria mas eu acho loucura também. Loucura é eleger o Calef. Bom, tá, falamos de tudo, vamos falar agora da Copa FGF para não parecer que eu só falo quando tá bem. Não, o Ipiranga perdeu a final da Copa FGF. Tinha ganhado na ida por 2-1 no Colosso da Lagoa, perdeu por 1-0 no tempo normal. No Passo da Areia, nos pênaltis, Fábio Ramp mostrou que veio, ou melhor, o Edson não chegou, não mostrou nada, errou todos os lados e no que acertou... acho que dá pra dizer até que foi um frango. Ou não? É exagero, é raiva falando. Não, pegar pênalti não é fácil. Pô, mas ele acerta o lado, ele pega e a bola entra ainda. Passou por baixo dele. Tá, cara, mas, pelo amor de Deus. Bom, enfim, perdeu. E é isso. Ipiranga, o que Ipiranga tem ano que vem? 101 anos de idade. Porque os 100 anos passou em branco. Tem a Série C pra disputar. Tem a Série C e tem o Campeonato Gaúcho. Que, enfim... Dá pra chegar na semifinal. Eu acho que dá também. Eu até tenho os grupos, eu quero falar dos grupos, mas só pra terminar da copinha. Mas, cara, foi uma
uma boa competição. E esse ano que tá sendo um grande ano pro Esporte Clube São José, exceto o Sim. rebaixamento, né? Porque o São José foi campeão na Copa FGF, garantiu vaga na Copa do Brasil. E além do mais, ontem foi campeão Sub-20. do estadual Sub-20 em cima do Grêmio. Então, Nos pênaltis, nos pênaltis mais uma vez. Então, que semaninha do São José, campeão da Copa FGF e campeão do estadual Sub-20. Não, se não fosse o rebaixamento, que da Mas Série C pra Série D É que é o complicado. começo foi muito Foi, sim. muito ruim do São José na Série D. Realmente Não, assim, tenebroso. ó, E claro, o São José também foi um time bem afetado pelas enchentes. Sim. Sim. Foi, nossa, e chegou a ser, acho que foi o primeiro clube afetado, assim, não, do Rio Grande do Sul em geral a fazer jogo em seu próprio estádio, Sim. mas foi em condições... Nem não deveria ter feito. É. Mas o Rogério Zimmermann se achou. É um grande técnico para esse E, nível. bom, no nível que tá jogando, não duvido de fazer uma grande Série D, um bom Campeonato Gaúcho ano que vem e conseguir reerguer o São José, o Zequinha para a Série C. Vamos ver. E eu falei tanto deles e eles ganharam. Bom. Mas o Ipiranga fez uma boa competição. Fez, cara. Infelizmente ficou sem a vaga na Copa do Brasil. Eu elogio bastante a direção, porque eles acertam muito. Mas eu acho bem absurdo tu não ter segurado ninguém da Série C. Porque, cara, ainda mais que tu não tem tanta competição assim com outros times. E valia muito dinheiro pro ano que vem. Valia muito dinheiro. E como é que tu não faz um acordo? Como é que tu não faz nada? Porque o que vai ter ano que vem é o que teve esse ano pros jogadores, Sem sabe? Copa do Brasil. Não, é exato. Mas assim, prometendo que teria a Copa do Brasil, não seria muito diferente. Não teria nada a menos. Como é que tu não segura alguns? Quem que tu segurou? O GPR, que nem jogou, mas também que não estava jogando em lugar nenhum. O Gedeilson, que é ídolo. E o Edson, que até acho que dá para dizer que é ídolo, mas... Enfim, também não tinha jogado. Tu não segura Alisson Tadei, tu não segura... até esqueci. Do elenco titular se livrou de quase todos. Sim, foi basicamente todos. Só sobrou quem realmente é complicado. E graças a Deus o Alexander não foi embora. Mas, cara, é complicado. No fim, o ano do centenário, que era para ser o quê? Acesso para a Série B. De boa campanha no Campeonato Gaúcho. O Ipiranga chegou na última rodada, quase caindo, jogando talvez o pior futebol do estado, na Copa da Série C. Chegou na última rodada com chances e de foi acesso. humilhado. Foi humilhado, mas chegou com chance de acesso. Não, beleza. Muito bom. Foi o melhor ano, o ano que mais teve a possibilidade de subir, que chegou mais perto. Na Copa do Brasil, cara, a única coisa que dá pra tirar desse ano é a vitória em cima do Atlético Paranaense. Mas não em dá meio às chuvas que não atingiram fazer Erechim. Não dá pra fazer muito mais que isso. Não, mas não é nada. Tá, e aí a final da Copinha, que também seria um título inédito pro Ipiranga. Já tinha chegado numa final, perdeu pro Inter, se eu não me engano. Mas, cara, não tem como tirar muito, mas tá. Assim, no fim, a gente esperou muito e a gente agora agradece por não ter caído no gauchão. Chega a ser bizarro. Mas, ano que vem... Tem que fazer um estadual melhor para ter a vaga na Copa do Brasil de 2026. Direto, cara. O Ipiranga não pode depender de jogar copinha. Ou até ficar ali top 6 do gauchão. Sim. Garantindo que Inter e Grêmio vá para Libertadores e ganhe a vaga. Mas eu confesso que assim, eu acho que essas coisas ruins... cara, eu acho que o gauchão, se tivesse sido melhor, teria sido tudo diferente. Eu também acho. Porque... não teria pressão nenhuma de jogar a Copa FGF. Não, e também começou errado, porque eu acho que demorou muito para tirar o Gerson Testoni, que foi o primeiro técnico. E o Thiago Carvalho, ele chegou numa muvuca toda errado, e ele é muito bom técnico para mim. Só que assim, o Ipiranga ele acabou perdendo a vaga por alguns resultados, mas no último jogo, é porque o outro time era melhor, nem lembro, Volta Redonda, acho que era. Ferroviária. Era muito melhor. Tanto que ganhou D4. Que o Ferroviária não tinha perdido nenhum jogo em casa na temporada. A situação era muito complicada. É uma tristeza. Mas nós já temos os grupos do Campeonato Gaúcho de 2025. Como é que funciona? 4 times por grupo, 3 grupos, e os times só jogam contra os times das outras chaves. Por exemplo, o grupo A é Grêmio, São José, Guarani de Bagé e Avenida. O Guarani de Bagé não joga nem contra o São José, nem contra o Grêmio, nem contra a Avenida. Só joga contra os outros. O grupo B é Inter, Caxias, Pelotas e Ipiranga. O grupo C é Juventude, Monsun, Brasil de Pelotas e São Luís. Grupo A, Grêmio, São José, Guarani de Bagé e Avenida. Isso muda alguma coisa na tua vida? Não. Porque na minha muda muito. Como assim?
Cara, o Ipiranga não vai jogar contra o Inter, contra o Caxias, nem contra o Pelotas. É verdade. Não vai jogar contra o time que subiu da Série A2, que, digamos assim, fosse o mais Tá, fácil. mas o que eu acho que esse formato muda para o interior, que é a minha grande crítica a esse formato, é que, por exemplo, Ipiranga, por exemplo, pode não enfrentar o Inter no Colosso. E isso deixa de receber um bom dinheiro. E são 30 anos de paternidade. Tá, tudo bem, mas o lembrar. ponto que eu quero dizer é o seguinte: 2 dos 4 clubes do interior não vão receber esse dinheiro de jogar contra Grêmio e Inter dentro de casa. E querendo ou não, isso é um fator questionável pro campeonato. Se o Grêmio não jogar no Colosso, o Ipiranga não vai receber. Não vai receber esse dinheiro. Então, querendo ou não. Claro, o Ipiranga tem calendário para jogar o ano inteiro, vai receber mais receita. Mas. E o Pelotas? Que não vai receber um desses 2 times, que teria essa receita elevada para receber um dos 2 times. Entendeu? Eu acho que é isso o grande problema desse formato. Por outro lado, eu acho o formato interessante pelos times terem calendário no período inteiro do campeonato. Cara, mas não é querendo puxar pra mim, mas eu acho que desses 3 clubes do interior, Caxias, Pelotas e Ipiranga, o Ipiranga é o mais prejudicado. Porque o Caxias vai encher contra o Juventude e o Pelotas vai encher contra o Brasil, ainda mais que é depois de muito tempo. Sim, eu concordo. Sabe? Mas igual, é tão afetado quanto. Mas mas claro, falando desse sim, mas o interior inteiro sai prejudicado desse formato. Sim. Avançam para as semifinais os líderes de cada grupo, então Grêmio, Inter e Juventude, muito provavelmente, e aí depois... Juventude nem tão provavelmente, porque dá umas Tu pipocadas. acha, cara? Dá umas pipocadas no No estadual. Gaúcho, não, nos últimos anos tem. Cara, teve um ano, acho que foi 2022, que chegou a ficar em 10º. Foi tempos complicados. E aí todos os outros clubes brigando pela vice-liderança. Mas beleza, aí num grupo dá pra brigar pela liderança, tu entendeu? Uhum. Não é fácil, não é fácil. E, enfim, mas o formato no esquema de ter um mata-mata para a Copa do Brasil e um quadrangular para o rebaixamento, ele me agradou até. O problema é esse. Ficou pro interior. E a quantidade de clubes, eu acho. Eu também, tinha que aumentar para 16. Bom, vamos fazer esse rebaixamento sub-4 da divisão do acesso? Pô, tá louco. E podia começar por esse ano já, retroativo. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigado, Lucas Sena, companhia. Muito obrigado, audiência. Estamos ficando por aqui. Voltamos semana que vem. Até mais.